Vamos agora bater um papo com o Phil Soares, ele que é analista, olha só, deixa eu trazer aqui ele é chefe de análise de ações da Hora, mas já está aqui com a gente. Phil, muito obrigada pela tua companhia sempre, tua parceria aqui junto com a BMC News. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aí. Tudo ótimo. Phil, vamos começar falando sobre os grandes bancos. Eu até vou trazer aqui o setor para a gente dar uma olhada, esses bancões que já começaram o dia caindo bastante. Hoje, o Sambi 11 aqui é o único que está ainda na contramão, depois de ter caído bastante também, na semana passada, quando teve resultado sendo divulgado, não agradou muito aí o mercado. E a gente tem essa semana aí vários resultados do setor para saírem no final das contas. Eu queria entender, da sua opinião. A gente tem essa grande queda aqui logo nessa segunda-feira, é a semana importante de divulgação dos resultados. E aí eu queria entender se você acredita que a gente pode esperar, o mesmo que a gente viu em Santander, nesses outros bancões aí pela frente. Bradesco, por exemplo, enfim, o mercado parece já estar precificando, tudo bem que tem todos os setores aqui em queda, mas você acredita que pode já ter uma precificação? Você acha que esse terceiro TRI foi um pouco mais difícil aí para os bancos? Eu acho que o resultado que a gente viu no Santander foi uma surpresa, né? A gente tradicionalmente tem surpresa aí ao longo dos resultados. Eu não vejo razão para isso acontecer com os outros bancos que a gente tem aí, não Bradesco e Itaú, que devem estar divulgando, e os últimos resultados dos dois bancos vieram bem bons, né, com uma rentabilidade bastante satisfatória, e a gente acredita que é o que a gente deve ver, né, no próximo trimestre aí, que a gente deve ter divulgação ao longo dos próximos pregões. Phil, claro que não dá para poder a gente deixar, quando fala de bancão, não dá para a gente deixar de falar agora de Banco do Brasil, diante desse cenário de mudança de governo. Foi um dos papéis que sempre quando via ali uma especulação em relação à vitória do presidente agora eleito Lula, sempre a gente já via Petrobras e Banco do Brasil ali seriam os mais impactados. A Petrobras, a gente sabe que tem uma questão ali de preço e tudo mais, isso acaba dando uma brecha para uma provável maior interferência. Em relação ao Banco do Brasil, você vê um potencial espaço para qualquer tipo de intervenção ali do governo? Você acha que realmente o papel vai ser, a empresa vai ser, o banco vai ser realmente muito impactado com essa mudança de governo? O que muda nesse cenário? É preocupante, na sua opinião? Com certeza, não tenho dúvida disso não. A gente, ao longo dos governos aí anteriores, né, a gente teve um número de Banco do Brasil bastante inferiores ao que a gente tem observado agora recentemente, né? Banco do Brasil rodando aí com um ROI de 8, 10, 12%, os privados, né? Itaú sempre com o topo aí da cadeia de ROI de 22, 24, lembrando que ROI é a principal medida aí de rentabilidade do banco, né? O quanto que ele consegue fazer de lucro em relação ao seu patrimônio líquido. Então essa é a medida que a gente usa mais importante aí para avaliar a rentabilidade de banco, né? E o que a gente vê, como eu tinha mencionado, né? Um Itaú historicamente na casa do 20, 22, 24%, Bradesco sempre rodando ali na faixa de 18, 16, 18%, e o Banco do Brasil, historicamente, com um patamar bem inferior. E ultimamente a gente tem visto, né, Banco do Brasil passar por um ciclo aí de melhoras, né, em especial acompanhar os grandes bancos aí no fechamento de agências, melhor da eficiência e mais critérios aí no empréstimo, né. E o Banco do Brasil também, né, além desse fator, vem se beneficiando muito de uma atividade no setor agrícola muito forte, né? Então, sim, a gente acredita que é bastante possível que a governança do Banco do Brasil dê uma deteriorada e que esse ROI venha para baixo, assim, ao longo do próximo governo. Essa é a nossa perspectiva, sim. Não estamos recomendando. Na realidade, a gente nunca recomenda entrar em estatal, tá? É um tipo de posicionamento que a gente não acha que seja o ideal, assim, que a gente está sempre com uma cabeça um pouquinho mais longo prazo, né, e não achamos que seja um carrego muito interessante para longo prazo, não, mas nesse contexto aí a gente não recomenda, não. Uhum. Bom, falando um pouquinho agora do setor de varejo, né, Renner, a varejista acabou de conquistar aí um selo, né, que foi criado no início dos anos 90 na Inglaterra, considerado um certificado importante no mundo, né, na avaliação de edificações sustentáveis. Como que isso agrega valor à companhia? O que muda esse tipo de certificação para uma varejista como a Renner, na tua opinião?
Olha, essa questão de ESG, né? Porque quando a gente fala ESG, geralmente a gente está falando de ambiental, né? Que é o ponto que tem levado Sim. mais destaque aí nas discussões. Então, esse ponto do ambiental é um ponto que realmente tem gerado muitas discussões, mas é muito difícil de você vincular isso ao número, de fato, né? Das empresas e uma possível melhora. O que a gente vê muito é melhora em condição de captação, tá? Então, tem o estado do Green Bonds, que são emitidos lá fora, que permitem as empresas fazerem emissões aí a custos talvez um pouco mais baixos do que elas conseguiriam fazer se não fosse essa vinculação aí a uma melhor governança do ponto de vista ambiental. Então, mas isso é pequeno em relação ao que o mercado observa, né? O mercado observa muito mais é, a questão da rentabilidade, da receita, do número. É claro que quando uma empresa tem uma participação, quando o core business da empresa, né, quando o negócio da empresa está associado à transição energética, a renováveis, isso é bom, mas porque garante, né, porque assegura aí um futuro de crescimento e rentabilidade para essa unidade da empresa. Então, o que a gente vê, por exemplo, em VEG é um exemplo bom disso. Mas acredito que esse certificado da Renner não vai fazer muito preço, não, nem ter muito impacto nos números da companhia. Acho que, do ponto de vista de rentabilidade, de atratividade para o investidor, né, para adquirir a ação, seja uma notícia neutra. Uhum. Bom, falando agora, né, em relação à possibilidade da volta de alguns programas sociais, né, mudando aqui um pouco de setor. Até falei sobre essa questão, uma das maiores quedas hoje aqui que a gente tem é de MRV. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do estado de São Paulo, Fio, já prevê um crescimento, né, do setor em 2023. Você está otimista em relação a esse setor para o ano que vem? Porque se a gente parar para poder pensar em termos de orçamento, né, muito ainda precisa ser discutido para o subsídio de projetos, né, desse governo, que por enquanto precisa resolver primeiro a questão desse impasse aí dos R$ 600, ou seja, conseguir garantir no orçamento uma verba que venha a realmente beneficiar esse setor já de cara em 2023. Eu não sei se eu estaria tão otimista desse jeito, não. Eu acho que tem muita coisa ainda pela frente, né? Falando de Minha Casa Minha Vida em geral, né, que é o CVA, né, Casa Verde e Amarela, que Isso. provavelmente vai ser rebatizado de novo para Minha Casa Minha Vida. A grande diferença dos dois programas é, como você tinha mencionado aí mesmo, o uso de recursos federais, em especial pro faixa 1, né, que é a faixa de preço de imóvel que tinha o maior subsídio, tipo 90% subsidiado. Então é um ônus bastante grande aí no orçamento federal, e é por isso que essa mudança foi feita, né? Hoje o CVA, né, o Casa Verde e Amarela, usa muito mais os recursos do FGTS, né, do que propriamente subsídio vindo do orçamento do governo. E realmente o governo tem ventilado aí números e planejamento em relação ao fiscal, né, que por mais que ainda sejam bastante preliminares, não tem animado o mercado, não. Assim, a gente está falando aí, foi veiculado o número de 200 bilhões de estouro de teto aí do próximo ano, né, da tal da PEC de transição. Então, a reação disso tem sido bastante ruim, né, do ponto de vista do mercado, e realmente não acho que faça muito sentido eles já virem de cara, né, com esse programa consumindo essa quantidade de recurso. Então, vamos ver os próximos passos, né? A gente ainda está num momento em que ainda está se questionando muito como é que vai ser a linha econômica do governo, né? Não temos ainda nomes, não temos muito pouca informação para poder digerir aí, para poder fazer alguma previsão em relação ao que vai ser, né, a política fiscal. Boa, eu quero trazer uma ótima pergunta aqui do MPK, ele acaba de mandar aqui no chat, ele diz o seguinte, ó, no pensamento dele, no seu pensamento, Fio, como fica o risco Brasil com esse governo de esquerda e também aumento de gastos? Olha, o risco Brasil, né, se você pensar assim, em relação, o que é a métrica mais comum é o CDS, né, que é o seguro contra default, né, contra calote, que é negociado lá fora. E o CDS varia muito com a dinâmica fiscal, né, com o endividamento brasileiro.
Então, o que a gente está vendo hoje é que o risco Brasil deve subir, né? Deve continuar subindo, porque a gente está vendo um cenário fiscal que está se desenhando que é de uma deterioração bastante rápida. Então, isso com certeza vai impactar na perspectiva aí de sustentabilidade da dívida do país e, consequentemente, vai impactar no CDS, vai impactar no risco Brasil, né? Então, a nossa perspectiva é de deterioração, caso isso se confirme, né? Claro que, como a gente ainda não tem visibilidade nenhuma, o governo pode resolver ter um direcionamento aí de política mais ortodoxa. Mas, por exemplo, como a gente viu no primeiro governo do Lula, né? Foi uma dinâmica mais ortodoxa aí de política econômica. Pode ser que isso se repita, né? Mas pelos números que têm sido veiculados aí, parece que não é essa a intenção do governo atual. Então, perspectiva de deterioração aí do risco Brasil. Uhum. Bom, mudando agora um pouquinho, falando sobre essa questão de combustíveis, né? O aumento do preço dos combustíveis já está sendo visto em algumas bombas dos postos de combustíveis de Curitiba. A alta observada está na casa aí do entorno de 10%. Sobre esse aumento, a Paraná Petro emitiu uma nota, inclusive, Fio, dizendo que, afirmando, né, que as paralisações que causaram os maiores problemas e problemas pontuais também na distribuição de combustíveis em alguns postos do estado. Ainda segundo a nota, o maior reflexo acontece no interior do Paraná. Bom, a Paraná Petro também reforçou que as distribuidoras estão repassando aos postos de combustíveis os aumentos, já que eles alegam que custos adicionais de importações, alta do biodiesel, né, e também no etanol, estão acontecendo. A gente sabe que também já existe uma defasagem do preço dos combustíveis da Petrobras para as distribuidoras, né, mas o próprio diretor da companhia disse que tudo estava dentro da normalidade das normas da empresa. E eu queria entender como que você avalia esse cenário, Fio. Você acha que a gente vai sofrer o risco de ter uma disparada no valor do combustível muito em breve? Lembrando que já passou o segundo turno das eleições, muita gente estava atrelando essa questão do preço do combustível às eleições. Você concorda com isso? Olha, tem a questão do repasse, né, que é uma questão importante que a gente vai observar aí ao longo dos próximos meses. Acredito que sim, acredito que a eleição é um fator que causa uma pressão a mais aí para o incumbente, né, no caso, o governo Bolsonaro, de fazer um esforço aí para manter o preço um pouco mais baixo. Mas a gente tem que lembrar também a questão do ICMS, né, que foi zerado e a sinalização do Lula até o momento tem sido de que esse patamar não vai continuar, né? Ele não deve continuar com esse patamar para o futuro. Então isso aí com certeza vai impactar bastante o preço do combustível, né? Então devemos sim ter uma perspectiva de preço na bomba mais caro do que o que a gente está vendo hoje, assim. Essa é a nossa, a menos que a gente tenha, claro, né? Uma queda muito forte do preço do petróleo, mas a nossa cabeça do preço do petróleo hoje é de continuação aí, né? A gente viu uma alta bem expressiva ao longo dessas últimas semanas, né? Chegou a voltar aí quase no patamar de $100 o barril no Brent, né? Então, acreditamos que em termos de petróleo a gente deve ter um patamar de 80,90 ao longo do próximo ano, né, de 2023. Então, uma queda leve em relação ao que a gente tem hoje, mas nada muito expressivo. Afinal de contas, o pipeline de investimento aí, de entrada em operação de novos ativos é bem escasso, né? As majors não têm investido. Então, com esse patamar de petróleo e com um governo que está menos interessado em manter um preço da gasolina, do álcool, né, do diesel mais controlado, a gente acredita que devemos ver uma apreciação, sim, uma alta aí do preço do combustível, sim. Esse é o nosso caso base aqui. Perfeito. Fio, eu sei que falar de dólar é uma das coisas que, inclusive, né, é o risco, proporcionalmente, assim, o risco da gente passar longe aí de acerto é muito grande, mas não dá para a gente encerrar esse papo sem eu trazer essa questão do dólar, né? Primeiro que a gente tinha aí em cima, claro, das eleições, que veio precificando muita coisa nessa bolsa nos últimos tempos. A gente tinha a expectativa que se o Lula ganhasse, o dólar ia a 5,40 ou mais do que isso. Se fosse o Bolsonaro aí, o dólar poderia cair dos R$5. O fato é que da semana passada a gente saiu de 5,44, hoje voltamos aqui para o patamar acima, né, dos 5,10. Na queda da semana passada, na sua opinião, você acha que não existiu muita lua de mel, digamos assim, do investidor estrangeiro, né, em relação a ter passado aí essas eleições e começar a colocar capital aqui dentro? Não seria somente um momento ali muito mais especulativo? Porque hoje a gente já vê o dólar voltando aí, e aí a previsão também anterior era de dólar mais alto caso viesse o governo do PT.
Eu também achei bastante curioso esse ciclo aí de queda do dólar nos dias imediatamente posteriores à eleição. E é claro que você tem um fator aí de redução de risco, né? Então, tinha aquela questão da instabilidade pós-eleição que estava muito presente na cabeça dos investidores e agora já vem se amenizando, né? Então, isso é uma componente importante. Agora, realmente, né, o dólar, assim como os juros e como o próprio risco Brasil aqui, que a gente falou agora há pouco tempo, são fatores que estão muito atrelados à fiscal, né, e a monetário, a juros, né. Então, o governo está com essa perspectiva aí de fiscal bem mais relaxado, né, então, que a gente vai acompanhar nos próximos meses, mas um fiscal mais relaxado geralmente vem acompanhado, né, de juros mais altos ou de inflação, que são dois componentes aí que são bastante não desejáveis para a nossa economia aqui, e uma economia desregulada sempre traz consigo, né, um dólar mais alto. Então, esses primeiros sinais aí, esses primeiros indícios de governo realmente sugerem um dólar mais alto. É possível que a gente veja isso aí ao longo dos próximos meses, né, conforme as medidas econômicas sejam divulgadas e a gente já tenha mais visibilidade em relação ao que vai acontecer na economia brasileira. Perfeito, Fio. Quero muito agradecer a tua participação conosco nesse fechamento de mercado, pelo seu tempo de vir aqui trazer um pouco a sua visão. Muito obrigada, espero contar sempre com você aqui na nossa programação. Prazer é meu, obrigado. Boa tarde aí, muito bom trabalho para todo mundo.